Oi gente, eu me chamo Thiago, sou formado em História e a partir de hoje eu vou começar a postar alguns vídeos sobre conhecimentos históricos, conceitos, enfim, né? Com o objetivo principalmente de falar sobre assuntos que muitas vezes não são abordados na escola ou na história, na história tradicional, né? Pretendo que os vídeos sejam curtos, sucintos e objetivos, né? Vou tentar ser didático e, enfim, espero que vocês gostem. E claro que também, né, diante de todo esse contexto, o objetivo também é que eu possa propagar esses vídeos e consiga, de alguma forma, alunos particulares, né? Então, peço que compartilhem se vocês gostarem, para que possa alcançar aquelas pessoas que estejam precisando de aulas e entrem em contato comigo. E se você está vendo esse vídeo e precisa de aula particular, pode entrar em contato comigo. Para começar então, nessa aula a gente vai abordar, já que a gente vai estudar história, a gente precisa começar aprendendo sobre um conceito importante, que é o conceito de história. Bom, o conceito de história, ele é um conceito que ele não é um conceito fechado, fixo, mas desde do seu surgimento desse conceito lá na antiguidade, ele vem sendo pensado, problematizado, questionado, enfim, por historiadores, intelectuais, pesquisadores, né? E então não existe um conceito fixo definido, cada teoria vai ter a sua definição, né, as suas percepções sobre o que é a história. Mas é claro que existem algumas características em comum e de acordo com todos os historiadores. Primeiro e é muito importante essa característica, a história é uma ciência como qualquer outra, que tem rigor metodológico, tem observação, análise, critérios, e quando um historiador chega a um resultado final de uma pesquisa, ele deve ser levado a sério. Claro que a gente não pode esquecer que o trabalho de um historiador é sempre um recorte de determinado contexto, né? Então, na verdade, quando a gente vai analisar, estudar sobre determinado contexto histórico, a gente não questiona a validade daquilo que o historiador pesquisou, mas sim o que existe além daquilo. Junto com as contribuições que esse historiador trouxe sobre esse assunto que eu estou estudando, o que eu posso descobrir além disso? O que os outros historiadores que fizeram outras pesquisas podem trazer sobre esse mesmo contexto, né? Então é assim que a gente estuda determinado acontecimento histórico. É a partir de várias pesquisas de vários historiadores que vão trazendo novas perspectivas. Diante disso, eu trago também um historiador muito importante do século XX, que é o Mark Bloch. E o Mark Bloch, ele diz que a história é a ciência dos homens no tempo. Ou seja, essa é uma frase bem bacana, porque ela define de alguma maneira o objeto da história, o objeto de pesquisa, que são os homens, né? Homens e mulheres, a humanidade e todas as suas ações desde o seu surgimento, né? Então, esse é o objeto de análise da história. Então, história é uma ciência. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que história ela é constituída de processos. Como assim? Vamos imaginar o conceito da palavra processo, né, e colocando isso na história, entendendo que a história ela é uma construção, ela não é fixa, né? Então ela vai se modificando ao longo do tempo, a partir de, como eu já falei antes, a partir de novas pesquisas que às vezes mudam opiniões e conceitos que foram pesquisados anteriormente, então ela vai se construindo, né? E aí eu já entro na segunda característica da história, que a história é uma construção, e essa construção sempre a partir da perspectiva de alguém. Como eu já falei anteriormente, como é um recorte, o historiador ele sempre vai analisar determinado contexto a partir dos documentos que ele está analisando, por exemplo, colocando documentos de modo geral, não só documentos escritos, né, mas imagens, música, filmes, enfim. Então, a própria oralidade, né, entrevistando outras pessoas. Então, é sempre um recorte, e a partir desses recortes a história vai se construindo. Então, para finalizar esse vídeo, a gente pode definir a história, claro, como eu falei, vou dar uma definição geral aqui e que a gente pode muito bem aprofundar, né, sobre o conceito de história, mas a gente pode definir de modo geral a história como uma ciência que estuda as ações humanas através do tempo e que é uma ciência que é constituída por processos e que também é uma construção sempre a partir da perspectiva de alguém, no caso, o historiador, né? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Até o próximo.